Tá dando para ver? Tá certo? Beleza, pessoal. Vamos lá, então. Prazerão enorme, né? Tá podendo palestrar no meio desses gigantes aí da fáscia, né? Igual a gente ouviu ao longo do dia. Todos esses que falaram, né? São minhas inspirações nessa jornada longa de estudos, né? Nesse contexto facial aí. Acho que deu para ver um pouquinho, né, que o assunto é complexo, deu para ver que fáscias é muito mais do que a gente passar uma ferramenta na pele ali e esperar um efeito terapêutico, né? Sei que tem bastante estudantes aí, vários me chamando aqui, às vezes um pouco desesperado do que está acontecendo, né? Mas gostei muito da fala da Fá, né, mostrando a questão do copo meio cheio, meio vazio. Acho que é uma oportunidade enorme de todos entrarem aí nesse mundo das faces. Tentei trazer aqui uma palestra também um pouco mais aplicada na nossa prática clínica, né, um pouco mais no contexto do esporte, o contexto que eu vivo, né? Não sou pesquisador de faces, eu sou clínico, eu gosto de estar ali do lado do atleta, eu gosto de estar presente ali em campo. E é por causa disso que eu sou apaixonado pelas faces, porque desde que eu entrei nesse mundo, que eu comecei a entender um pouco mais do tecido facial, né, os caminhos e as portas passaram a se abrir mais dentro do contexto do tratamento. É um pouquinho do que eu quero mostrar aqui, resolvi pegar em cima de um caso clínico, a aula de hoje, um caso clínico real que aconteceu, né? Então, eu vou trabalhar um pouco em cima dele aí. Essa aí é a minha rede social, convido a todos aí, quem não me segue lá, que me sigam. Essa apresentação, eu já coloquei ela em PDF no link ali do meu perfil, então se vocês clicarem, vocês já conseguem fazer o download aí desse PDF aí, tá? Bom, pessoal, nós não temos muito tempo, né? Nós estamos aqui numa competição internacional, atualmente nós estamos aqui na França, no semifinal de um campeonato mundial de judô. E, pessoal, infelizmente, a nossa atleta do Brasil, que estava almejando uma medalha de ouro ali, ela tomou uma chave, uma imobilização de braço, um arm lock aí, bem na semifinal, né? Acabando com, basicamente, o sonho de uma medalha de ouro, mas ainda não é o fim do campeonato para ela. É uma lesão grave, é uma lesão onde normalmente tem várias estruturas que machucam, né? A gente tem uma resposta muito agressiva, um movimento onde a atleta que está aplicando o golpe ali, né? Ela usa de toda a força do corpo dela contra basicamente o membro superior da atleta que está recebendo o golpe ali. Então, é uma lesão grave. Minha primeira iniciativa ali, como fisioterapeuta que estava nesse evento, como único representante da área médica ali, é saber quanto tempo eu tenho para ver se essa atleta ela teria condições de voltar e disputar, de repente, uma medalha de bronze aí, né? E, basicamente, eu vi que a gente tem 1 hora até a final, ou seja, eu tenho 1 hora para essa atleta. Quer dizer, eu não tenho 1 hora, né? Porque essa atleta precisa passar ainda por uma preparação, conversar com o psicólogo, enfim, né? Uma lesão acabou de acontecer. Então, vocês imaginam, né, pelo que a gente tem ouvido os colegas falar aí, tudo que acontece, né, no corpo, na mente dessa atleta em relação à percepção dela sobre a lesão. O momento agora não é de tratamento, pessoal. O momento agora é de apagar o incêndio. A lesão aconteceu e o que eu preciso nesse momento não é, às vezes, deixar ela 100%. Eu preciso, nesse momento, tentar restabelecer essa atleta para a melhor condição física possível para esse momento, né? E eu não sou uma pessoa irresponsável, né, dentro do atendimento imediato. Para decidir, para tomar uma decisão, né, se eu vou colocar essa atleta para lutar ou não, eu preciso saber se não houve uma lesão mais grave. Igual eu falei, eu tenho 1 hora, eu não tenho como fazer um exame de imagem. Por sorte, quando a gente pensa aí no cotovelo, a gente tem um teste que tem uma sensibilidade de 97, uma especificidade de 49, que é um teste de extensão ativa do cotovelo. Então, eu peço a minha atleta para poder fazer uma extensão ativa do cotovelo. Se ela conseguir fazer essa extensão ativa do cotovelo, né, 180 graus ali, eu tenho uma chance baixa de ter uma fratura ali, né? Mas caso essa atleta ela não consiga fazer a extensão total, eu tenho 50% de chance dessa atleta ter tido uma fratura. Então, quer dizer que eu tomaria uma decisão de não
não tentar fazer nada e tirar essa atleta aí imediatamente, né? Nesse momento não é a hora também de ver, nossa, será que foi uma lesão grau 1, grau 2, o que aconteceu, qual ligamento, não interessa nesse momento. E mesmo se interessasse, né, a gente não ia ter muito o que fazer. Por quê? Porque não tem os testes de cotovelo, estresse em valgo, estresse em varo, nenhum desses testes eles têm boa acurácia para poder determinar. Então, nesse momento, né, a única coisa que eu tenho em mãos ali é, eu descartei uma fratura e eu basicamente vou observar como que essa atleta está se apresentando funcionalmente ali, né? E basicamente o que eu observei dessa atleta ali é que ela tem uma amplitude de extensão de cotovelo ali de cerca de 130 graus. Depois de 130 graus, ela faz a extensão completa, mas com uma dor muito forte, uma dor que pode chegar a 8 em 10 aí. Né? Quando eu testo a flexão dessa atleta, essa flexão ela foi preservada, né? Ela tem pouca dor nessa flexão. Então, basicamente, né, o que eu preciso trabalhar para tentar voltar essa atleta, e aí é muito importante, por quê? Porque com uma dor 8 em 10 e uma amplitude de movimento de 130 graus, ela não é funcionalmente uma atleta para poder ir disputar uma medalha. Né? Eu não teria coragem de colocar uma atleta em risco, né, com um quadro de dor desse para ela poder disputar e buscar uma medalha. Né? Então, o que eu vou tentar fazer com a minha abordagem, né? Minimizar, melhorar um pouco essa amplitude de extensão de cotovelo e vou tentar também minimizar um pouquinho o quadro de dor dela. Né? Então, para isso, eu vou começar o meu raciocínio clínico, eu vou tentar entender um pouco mais da lesão, do mecanismo da lesão, para começar a desenvolver uma hipótese, né, de qual caminho traçar. Dentro do modelo, né, multifatorial e complexo, eu tenho que buscar o melhor caminho. Né? E quando eu analiso a lesão, eu vejo claramente aí, né, que a força é jogada, um fulcro sobre a região do cotovelo, né? Existe uma imobilização em nível, né, de ombro, uma imobilização em nível de mão ali, gerando uma alta carga sobre o cotovelo, fazendo um movimento de hiperextensão ali, basicamente. Né? Então, no meu raciocínio aqui, eu imagino assim, olha, talvez eu tenha, né, eu não tenho, às vezes, como avaliar. Né? Infelizmente, hoje, dentro do tecido facial, a gente não tem ferramentas muito acuradas para poder avaliar para onde que foi essa compensação, qual estrutura foi penalizada, enfim, né? A gente não tem muito isso. Então, eu vou mais pelo meu raciocínio clínico e, como o fulcro é mais a região do cotovelo, eu imagino que pudesse ter havido compensações, tanto abaixo quanto acima da lesão. Né? O cotovelo é uma articulação de transição, então ela tem, né, muitos componentes que vêm, né, de baixo e de cima controlam essa articulação. Basicamente, o que minha atleta vira para mim, né, quando ela fala, a queixa principal dela, assim, o bíceps empedrou. Né? Então, o atleta vira e fala, o bíceps está igual uma pedra aqui. E, claro, né, ali ele fez uma força excêntrica, né, máxima ali, que chega a 1 RM ali de carga para poder frear, para não levar o braço dela para hiperextensão. Né? Então, basicamente, isso é que ela me relatou. Eu fiquei com isso na cabeça. Nossa, ela está sentindo o bíceps empedrado ali. Beleza, o que eu vou fazer com essa atleta? Né? O que eu tenho aí de técnicas para a gente poder utilizar? Qual que é a minha conduta nesse momento? Lembrando que eu tenho 1 hora aí. Né? Entrar com medicamento nesse momento, né? Primeiro, não tem um médico ali para medicar, eu teria que entrar em contato com ele para poder ver o que eu vou dar para essa atleta, e eu sei que, às vezes, efeitos aí, né? O analgésico talvez nem dê tempo ainda dele agir, né? Eu vou ver que os anti-inflamatórios também vão gerar algumas consequências que não são tão interessantes, então não é isso que eu quero nesse momento. Crioterapia, né? Eu sei que a crioterapia, eu precisaria fazer aí pelo menos gastar uns 20 minutos aí para que eu tenha os efeitos desejados, os efeitos fisiológicos da crioterapia, e dentro dos efeitos da crioterapia aí, realmente ele vai minimizar a dor, mas vai minimizar a dor, de repente, com uma diminuição da condutividade elétrica aí. Né? Então, eu não sei se eu quero muito isso. Minha atleta vai voltar. Né? Eu quero colocar ela para voltar. Ela não está de repouso, indo para o hotel agora. Não, ela vai voltar e vai disputar a medalha. Então, eu não quero diminuir essa condição nervosa nesse momento, eu não quero diminuir o reflexo dela, né? Pegada, controle neuromuscular nesse momento. Alongamento, para eu ganhar essa amplitude, né? Poderia ser uma opção. Eu ficava ali alongando, forçando dinamicamente, passivo estático, de forma a tentar ganhar essa flexibilidade, né? Melhorar um pouco aquela DM que estava limitada a 130 graus. Né? Mas a gente tem muitos trabalhos de boa
metodologia, mostrando que a gente tem perda de força e de potência imediatas aí após alongamento. Poderia ser uma opção entrar com técnicas aí de mobilização, de manipulação, mas como a gente está falando no Congresso Internacional de Faces, né, a minha abordagem vai, claro, direto para o tecido facial nesse momento. Eu tenho vários caminhos, nenhum é mais certo do que o outro. Eu tenho um caminho que eu estou seguindo para aquele atleta naquele momento, né? Isso é um pouco da complexidade. Eu me lembro muito dessa passagem do Pauletti, do livro dele, onde ele fala que a face constitui aí a primeira linha de defesa. Gente. E a gente já pôde ouvir isso ao longo do dia, né? Cabe à face aí absorver, adaptar, né? Distribuir toda essa carga para todas as direções com o intuito aí, nesse momento aqui de proteção, né? Principalmente. Aí eu gosto muito desse estudo também, né? E eu acho que já não dá, depois desse dia inteiro, a gente discutindo face, discutindo biotensibilidade, discutindo conexão, relação entre estruturas, não dá mais para a gente pensar que uma lesão de cotovelo, que a consequência ficou somente no cotovelo, né? Eu gosto muito desse trabalho que mostra um pouco dessa continuidade miofacial de membros superiores, né? Cabe lembrar que essa continuidade ela já é descrita milenarmente, né? Milenarmente. Eu acho que pela visão da acupuntura, né, que eles chamam de meridianos, né, pela visão das cadeias musculares, né, pela visão do Myers ali, que ele chama de trilhos anatômicos, né? Então, existem várias abordagens de várias escolas que mostram essa conexão, mas basicamente a gente está falando de face, a gente tem que entender um pouquinho dessa conexão facial. Igual eu falei, essa conexão facial ela vem lá da cervical, ela vem lá da mão, né? E existe toda essa continuidade, peitoral, com bíceps, com estruturas faciais, com estruturas do antebraço, com a região tenar, né? E essa nova anatomia, né? Aquela visão clássica de que aí eu tô com aquela frase da minha atleta que o bíceps dela empedrou, né? E quando eu penso ali no que eu tinha aprendido de bíceps na faculdade, eu aprendi ali que ele, né, sai ali da apópse coracoide, da tuberculose supraglenoide, insere ali na tuberosidade radial. Eu tinha aquela visão, né, cartesiana de que a fibra sai todas de um ponto, insere todas naquele outro ponto, né? Então isso é uma visão muito antiga da anatomia, uma visão que já não expressa os trabalhos mais recentes, né? Inclusive que os atlas mais recentes eles colocam, né? E pensando aí na anatomia do bíceps, né, a gente consegue observar, eu não sei se está dando para ver aqui, se está, né, apagando a tela aí, pelo menos aqui para mim tá, mas dá para a gente ver que hoje, né, os estudos mais modernos dos estepos aí mostram que o bíceps ele não tem somente uma inserção óssea ali na tuberosidade do rádio, né? O bíceps ele tem grande parte das suas fibras se inserindo na fáscia do antebraço, na face antebraquial, né? Através de uma expansão facial, não sei se está dando para ver aí, uma expansão facial que sai ali exatamente da junção miotendínea do bíceps e entra e é direcionada medialmente ali, que a gente chama de lacertos fibrosos ali, que é uma expansão que sai dessa junção miotendínea e se insere basicamente na fáscia antebraquial, na região do septus ali, né? Então, o bíceps ele não tem somente uma inserção óssea, né? Ele tem uma grande expansão facial frente a essa estrutura, e que isso aí foi muito bem né, já descrito por vários autores, por vários atlas, e mostra bem essa ligação do bíceps, né, com essa expansão facial que se insere na face do antebraço, né, e toda essa expansão ela chega lá na mão, toda essa continuidade desce pela face antebraquial, para a musculatura da mão, palmar longo, tenar, pela face tenar, passa pelos retináculos aí, né, chegando aí até a aponeurose palmar na mão aí. Então, a gente tem vários estudos anatômicos, essas fotos são do Atlas da Carla Esteco, né, onde a gente pode ver, observar como é caótico essa anatomia profunda, né, como está tudo ligado a tudo, né, não é aquela visão clássica que a gente vê bem definido, bem dissecado, né, então é bem caótico, tudo comunicando com tudo comunicando com todos, a expansão aí. Beleza, então isso aí só para vocês verem, né, que essa conexão existe, né, ela é descrita anatomicamente nos livros mais modernos aí. Vamos começar o nosso atendimento então. Eu, Gustavo,
né, eu começaria o meu atendimento, igual eu falei, essa cadeia facial está no corpo inteiro. Por onde eu vou começar? Né? Basicamente, eu optei por começar pela mão. Mas por que pela mão? Gente, judô é mão. Judô, o tempo inteiro, a gente está trabalhando mão, força de pegada, força de preensão. É uma região que já é extremamente adaptada na mão do atleta. Né? É uma região onde ela já é extremamente densificada por natureza. Então, eu resolvi começar o meu atendimento de forma ascendente, começando pela mão e vou subindo até a região do cotovelo, e se eu precisar subir mais, eu vou subir. Né? Basicamente, a primeira estrutura que eu quero chamar atenção aí, e a primeira estrutura que eu gostaria de estimular, é uma estrutura que a gente conhece ela como os retináculos. Né? Os retináculos, até pouco tempo atrás, né, eram estruturas onde a gente acreditava que eram estruturas estáticas, né, estruturas que estavam ali simplesmente para estabilizar tendão, né, estabilizar ligamento ali. Mais recentemente, a gente passou a perceber por vários estudos que é uma estrutura importantíssima para o controle motor periférico, principalmente pela sua relação direta, né, com fusos musculares. Então, é uma região que controla a ativação muscular de membro, né, e também pela questão proprioceptiva, como já foi muito bem descrito aí por vários pesquisadores. Chama atenção desse trabalho clássico da Carla, onde ela faz uma avaliação aí entre o retináculo e o ligamento transverso do carpo. Né? O ligamento transverso é aquele responsável pela compressão do túnel do carpo ali. Então, ela faz uma análise dos dois e ela durante os seus estudos ali, né, da dissecação, ela observa que essa região dos retináculos de punho é uma região extremamente rica em mecanorreceptores, principalmente o passinho aí, né, que é o mecanorreceptor que controla essas mudanças articulares. Então, é importante porque o tempo inteiro o meu atleta está trabalhando uma pegada de uma maneira distinta ali, ele vai precisar desse reflexo, né? E também terminações nervosas livres aí. Ela descreve nesse trabalho aí que boa parte dessas terminações nervosas livres elas vão estar passando informações nociceptivas. Elas, quando traumatizadas ali, elas viram algoceptores, né? São células que mandam informações de nocicepção. Né? O Edmur citou bastante, né, essa questão nas lesões agudas, aí, principalmente agora lidando um pouco com a informação do retináculo. Né? Esse é um outro estudo que mostra a parte, né, estudo de inervação de membro superior, então a gente consegue ver muito bem descrito aí a quantidade de informação sensorial, né, que essa estrutura ela passa para o sistema nervoso. Né? Então, isso também muito bem descrito. A gente tem vários estudos de retináculo, não tanto de membros superiores, fica aí até o alerta. Né? A gente tem bastante estudos relacionados a membros inferiores, né? Principalmente os retináculos de tornozelo. Aí. Esse é um estudo bem bacana que mostra um estudo de ressonância magnética, onde mostraram que pós-entorse de tornozelo, os atletas que tiveram uma lesão do retináculo, eles tiveram desfechos ruins no ganho de equilíbrio e de estabilidade, mostrando, foi mensurado aí através do BES, um teste funcional de equilíbrio estático, né? Então mostrando a importância dessa estrutura na comunicação com o sistema nervoso central aí. Né? Então deixo aí já algumas sugestões, algumas perguntas, né? São coisas que a gente observa na nossa prática clínica, que a gente tem uma literatura, às vezes, mas a gente precisa de mais respostas, de mais estudos, para a gente entender o papel do retináculo, né, nesses vários contextos aí de tratamento. Né? Então, basicamente, vou começar com a primeira técnica aí, vou estimular os retináculos dos flexores. Essa é uma técnica que eu aprendi pela Befaces aí, é uma técnica onde eu vou utilizar um creep, né, um estímulo mais vibratório, né, a gente está lidando ali com o passinho ali, então estímulos mais vibratórios ali, para a gente poder estimular esse retináculo, tentar fazer com que a gente reestabeleça uma conexão. Né? Igual eu falei, a gente tem vários trabalhos mostrando que as adaptações crônicas dele geram essas respostas, mas a gente ainda tem poucos trabalhos mostrando esse tipo de estímulo em lesões agudas. Né? Então, a gente precisa desse trabalho. Eu estou mostrando que a gente observa na nossa prática clínica. Eu ensino isso também no meu curso, então a gente tem a oportunidade de observar, né, ali de forma imediata o ganho de amplitude ou, às vezes, a diminuição de dor.
Então, eu vou estar dando um creeping, né, uma técnica de estimulação. Creep bem distrito, é um estímulo bem descrito ali, então bem na região dos retináculos, né? Eu comecei pelos retináculos porque é uma estrutura rica, né, em mecanosreceptores, então eu quero começar o meu tratamento melhorando a forma e a comunicação neuromuscular, né? Depois desci para a aponeurose palmar, eles estão ligados, né? A aponeurose palmar, ela está ligada diretamente aí com a fáscia a face antibraquial. Uma outra informação importante em relação, voltando aqui nos retináculos, né? Os retináculos, eles são expansões da fáscia, nesse caso da face antibraquial, né? Então a face antibraquial, ela se condensa, formando também os retináculos, então tem uma ligação direta ali, né? Das duas estruturas. Então eu vou trabalhar aí também a parte do estímulo através de creeping, na aponeurose palmar. Meu intuito aí também é estimular mecanosreceptores com o intuito, né, de trabalhar basicamente duas coisas. Tentar melhorar a resposta neuromuscular para ganhar amplitude e minimizar a dor. Então, nesse momento, eu estou focando nesses dois desfechos clínicos aí. Dor e melhora da ADM. Então, eu estou utilizando dessas estruturas para ver as respostas que eu vou conseguir. Tá? Para trabalhar a face antibraquial, nesse momento aqui, eu resolvi utilizar uma outra técnica. Resolvi utilizar simplesmente uma ferramenta, né, miofascial instrumental para poder fazer uma liberação mais global em cima, principalmente dos extensores, dos flexores aí, em cima da face antibraquial. Né? Eu preciso aí, eu estou dando um estímulo aí de aproximadamente 3 minutos com essa ferramenta. Claro, né, através de outras escolas, né, eu poderia estar utilizando outras técnicas, né, poderia estar trabalhando essa face antibraquial via septos, né, via vários outros estímulos, mas para o contexto aqui, eu quis utilizar várias escolas aqui para a gente entender o papel de cada uma delas aí no desfecho, no tratamento. Tá? Então, utilizaria basicamente por volta de 3 minutinhos aí. Bom, então, esse intuito aí foi para dar, né, uma mexida no metabolismo ali do tecido facial do antebraço, lembrando que durante a hiperextensão ali, né, houve um estresse sobre a face antibraquial por causa da sua ligação com o bíceps ali, via né, a sua expansão facial ali. Então, eu estou trabalhando ela dessa forma, estou trabalhando também receptores em pele nesse momento. Né? A dor que ela relatou não era uma dor local, era uma dor global. Então, né, como o Edmur mostrou muito bem, eu estou trabalhando aí receptores, fazendo uma neuromodulação também quando eu estou utilizando esse tipo de ferramenta aí. Né? Basicamente, depois eu vou para a queixa principal da minha atleta, né, o bíceps empedrado ali, e aí eu quero achar alguma forma de eu conseguir quebrar um pouco da tensão, né, do tônus exagerado desse bíceps que está empedrado, e aí eu já quero focar em outro mecanorreceptor, em outra região. Né? Basicamente, eu quero focar aí em receptores de Golgi, aí, que são receptores, né, que são amplamente presentes no tecido conjuntivo, né? Cerca de 10% dele está presente no tendão aí, mas 90% dele está espalhado aí para basicamente todo lado, para junção miotendínea, principalmente, cápsula articular, fáscia, tecido, ventre muscular, né? Talvez uma resposta de uma técnica de mobilização, né? Numa escola de terapia manual, talvez a gente estivesse atingindo aí cápsula aí também, atingindo aí Golgi, né? Mas aí eu resolvi atuar sobre esse Golgi, ele responde através do estiramento, né? Principalmente o estiramento existido, eu quis entrar aí com técnicas focadas na junção miotendínea, eu vou utilizar uma técnica mais da escola da Rolf nesse momento, da Aida Rolf, né? Então eu vou dar um estímulo contínuo ali, sustentado, vou trabalhando um pouco a variação de movimento. Aqui eu estou trabalhando mais de forma passiva, igual eu falei, a gente tem, entre as várias escolas, né, outras técnicas que a gente poderia trabalhar de forma talvez mais ativa. Né? Quem vai predizer o que eu vou escolher é a minha atleta, é a condição dela naquele momento. Né? Não existe. Qual que é a melhor escola, Gustavo? Vive me perguntando isso. Não existe. Existe a melhor técnica para aquele momento, para aquele atleta, para aquele desfecho.
né? Então, dentre as minhas várias ferramentas, eu estou escolhendo algumas, mas claro que eu poderia estar dando outros estímulos de outras escolas. Então, focaria no estímulo mais contínuo aí na junção miotendínea, né? Poderia entrar com uma técnica do creeping também, como a gente utilizou ali, mais na inserção do bíceps ali, e também faria o mesmo estímulo na região do lacerus fibroso ali, na inserção facial, né, do bíceps na face antebraquial. Então, ele é mais medialmente, mais nessa região, eu poderia utilizar de vários estímulos. Aqui eu estou utilizando uma mecanotransdução, dando um estímulo mecânico, esperando uma resposta bioquímica ali da célula, né, via mecanotransdução. Poderia ter trabalhado via creep ali, aumentando a temperatura, enfim, a gente tem várias possibilidades, né? E a cada uma dessas técnicas eu ia pedindo a minha atleta para retestar tanto o movimento, né, para retestar tanto a questão do quadro álgico dela ali, porque isso aí já vai me dando informações que eu posso utilizar depois numa fase mais de tratamento, né, que é o que mais interessa mais lá para frente ali, né? Depois eu poderia dar uma soltada com o bíceps, aí eu, né, estaria utilizando aí, por exemplo, uma técnica de crochetagem, uma outra técnica instrumental, né? Poderia estar liberando ali via septos também, enfim, né? Mas aqui estou utilizando a técnica, ganchinho amarelo, professor Henrique deve estar assistindo aí também, mestre das faces, entrei no mundo das faces por causa aí do Henrique Balgar com a crochetagem e depois fui cada vez mais me apaixonando e depois que o Léo me introduziu a mais ainda, aí que a loucura tomou conta de vez. Né? Então, poderia utilizar aí movimentos rítmicos aí com a crochetagem, né? Focando às vezes em Ruffini aí. Então, movimentos rítmicos ali para a gente poder soltar, trabalhar um pouco do tecido facial. 5 minutos. Ok? Bom, aqui o tempo inteiro eu estou falando em 3 minutos, mas às vezes o que a gente observa aí na prática clínica, né? Que a pessoa vai ali, passa a ferramenta ali rapidinho, né? E aquilo ali, 30 segundos, 40 segundos, e já troca de músculo, já troca de técnica, né? Estudos, né, exaustivos mostram para a gente que a gente precisa de um tempo mínimo, né? Um tempo mínimo de estímulo para que a gente consiga realmente causar uma alteração em nível celular ali. Né? Normalmente, quando a gente faz um estímulo de menos tempo, né, e traz uma resposta, o atleta, nossa, está mais solto realmente ali, provavelmente o que a gente está estimulando ali é pele, né? São os receptores em pele com uma dermoneuromodulação, e isso é basicamente o que eu acredito. Né? Para que a gente possa desdensificar um tecido, para que a gente possa levar esse estímulo até nos tecidos profundos, a gente precisa de tempo. E quanto mais crônico, mais tempo. Né? Então, no mínimo 3 minutos, né? De 3 a 5 minutos, estudos mostram que a gente consegue causar alterações nesses tecidos aí. Né? Em relação aos efeitos mecânicos, tem, né, vários trabalhos aí mostrando. Não podemos deixar de considerar, claro, né, que em toda técnica de terapia manual, né, nós temos aí também o efeito do contexto do tratamento, né, não só o efeito do toque ali, o efeito estímulo físico, mas também, né, a própria expectativa da minha atleta, né, o estresse emocional, a confiança que ela tem, a minha confiança em cima das técnicas, tudo isso, né, dita respostas positivas, né, em circuitos modulatórios de dor aí. Então, é bem importante a gente levar em consideração. Bom, gente, olha o tempo que eu gastei. Eu gastei basicamente 15 minutos para poder fazer isso tudo. O tempo que eu gastei com cada uma das escolas, com cada uma das técnicas. Então, basicamente, eu levei aí, né, 15 minutos, fazendo homenagem à nossa Rafa aí, uma foto dela, né, nossa grande campeã olímpica. Né, e eu consegui passar, né, a amplitude de movimento dessa atleta, que estava em cerca de 130 graus para cerca de 170 graus, e reduzir a dor dela, né, de 8 para 4 em aproximadamente 15 minutos de tratamento, sem sofrimento, sem alongamento, sem muito sofrimento. Essa é uma foto da atleta mesmo, logo depois, né, a minha conduta não acabou, eu preciso proteger a articulação, ela está com uma lesão aguda, faria uma bandagem aí de cotovelo. Então, basicamente, foi o que a gente fez aí para o desfecho clínico dessa atleta aí. E deu tudo certo, ela conseguiu a medalha no peito, faço uma outra homenagem aí à nossa campeã olímpica, a nossa Sarinha aí. E agora é a hora, pessoal, de começar o tratamento.
né? Nós voltamos para casa, medalha no peito. Essa atleta realmente ela teve uma lesão, depois da ressonância magnética, indicou ali uma lesão grau 1 para grau 2, né? Mas ela precisa tratar. E quando a gente pensa em tratamento hoje, basicamente a gente pensa, né, nesses três meninos aí. A gente só trata pensando em melhorar a função muscular, melhorar a propriocepção, a coordenação da articulação, do membro, né? Pensamos aí também na parte cardiovascular, mas espero que a partir de hoje, né, a gente ganhe mais um membro na nossa equipe aí, que são as fáscias, né, de modo que a gente possa acrescentar algumas coisas do tratamento facial, né, em cima de prevenção e tratamento, né? Possivelmente essa atleta nossa, pessoal, ela voltaria e ela ficaria imobilizada, né, por causa dessa lesão, ela ficaria ali com uma ticoia aproximadamente de 15 a 20 dias ali, e eu gosto muito desse trabalho dessa equipe japonesa, né, que mostra as consequências da imobilização para o tecido facial. Então, a gente percebe aí, pessoal, como que o tecido facial ele desmancha, ele vira um emaranhado de fibras, ele perde continuidade, ele perde tensão, né, ele perde comprimento, ele perde tudo. Ele perde a capacidade de transmitir tensão secundário a mecanismos de imobilização. Né? O mesmo a gente pode observar aí, por exemplo, né, em pessoas sedentárias ou pessoas que estão destreinadas. Né? Basicamente é daquela forma que o tecido facial ele vai se comportar. Quando o tecido facial ele está sadio, né, quando ele está ativo, ele está forte, o que ele apresenta é esse comportamento em forma ondular, né, que a gente chama aí de springforms aí. Então, quanto mais, né, ondulado, melhor, né, mais efetivo é a transmissão de força pelo nosso tecido facial. Né? E o que é o mais interessante é que a face, gente, é viva. A face, ela responde ao treinamento. Né? As fibras ganham comprimento, elas ganham alinhamento, elas ganham capacidade tensa. Né? E quanto maior for essas ondulações, maior vai ser a capacidade de transmissão de energia. Né? E o que é o grande problema? Que muitas das vezes, né, os exercícios tradicionais que a gente está acostumado a fazer, eles não trabalham o tecido facial, às vezes, de uma forma muito eficiente. E a razão principal, né, é devido ao alinhamento das fibras em relação das fibras, né, do tecido facial, as fibras de colágeno em relação às fibras musculares aí. Normalmente a gente tem fibras, né, que correm em paralelo, transversalmente ou em série em relação ao músculo, quando a gente lida com o tecido conjuntivo aí. Né? Então, basicamente o que a gente vê aí é que durante uma contração simples aí, por exemplo, ali uma rosca Scott que a gente estava fazendo ali, a gente tem bastante ativação, né, das fibras transversais, né, dos componentes aqui, ó, dos componentes transversais, né, dos componentes em série, mas as fibras que estão em paralelo ali, elas normalmente não são trabalhadas nesse tipo de estímulo. Né? E basicamente essas fibras estão dispostas aqui, ó, bem de forma em paralelo aqui, ó. Então essas fibras em paralelo do músculo, elas não são trabalhadas nesse tipo de estímulo, né? Então basicamente são o que os estudos mostram e basicamente para que a gente consiga, né, gerar uma estimulação maior desses outros componentes conjuntivos, a gente precisa dar uma certa demanda maior para o nosso segmento. Né? Então, para que a gente tenha uma ativação maior do tecido facial, a gente precisa dessas estratégias mais dinâmicas, utilizando bem esse mecanismo de acúmulo de energia e de dissipação de energia. Passar a utilizar mais os tendões e o tecido conjuntivo. Né? Usar a deformação mecânica para que a gente tenha uma transformação em energia cinética nesse momento aqui. Né? E aqui uma das formas que a gente tem de trabalhar isso, por exemplo, né, é com o fortalecimento em posição alongada. Né? Então, quando a gente faz aqui, por exemplo, um fortalecimento em posição alongada, a gente mantém o tendão, né? Basicamente as estruturas conjuntivas, o lacertos fibrosos, em tensão enquanto a gente faz a estimulação. Então, fortalecimento em posição alongada é uma estratégia que a gente consegue recrutar, né, bem essas fibras que estão em paralelos aí. Uma outra forma da gente estimular é utilizando pequenos baltes, né, pequenos movimentos de curta duração, pliométricos não com tanta carga, né, mas com uma carga
maior, de forma que a gente consiga trabalhar. Nesse momento aqui, o que está acontecendo, né? O comportamento muscular, ele é basicamente quase que isométrico, né? Quase que isométrico, e o que tem trabalhado mais é o componente facial. Uma segunda forma que a gente tem para poder trabalhar, né, utilizando aí alongamentos resistidos dinâmicos, né, quando a gente observa, nesse caso, de um alongamento clássico, ali, um alongamento passivo estático, por exemplo, a gente percebe que o componente em paralelo e em série, né, eles estão trabalhando, né, quando a gente compara, os componentes em paralelo e em série eles estão trabalhando, porém, os componentes transversais eles não estão trabalhando. Mas a gente já viu que quando a gente tem ativação muscular, os componentes transversais eles entram na jogada. Então, uma alternativa que a gente tem é o quê? É começar uma ativação muscular, dar uma ativação muscular, enquanto a gente trabalha o movimento de alongamento, né? Uma outra forma que a gente tem de trabalhar isso são com exercícios excêntricos e o próprio fortalecimento em posição alongada. Então, aqui, né, a atleta ela dá uma contração e eu trabalho no fim da amplitude mantendo uma força resistida. Outra forma é com exercício excêntrico, não é à toa que o exercício excêntrico ele é tão eficiente, né, no ganho de amplitude muscular também. Bom, pessoal, o caminho é tortuoso, né, quando a gente lida com terapia manual, o caminho é tortuoso quando a gente lida com fáscias. Do ponto de vista de fáscias aplicada a movimento, fáscias aplicada ao treinamento, né, nós estamos bastante limitados aí. Quando a gente analisa do ponto de vista internacional, nós temos pouquíssimas pessoas, pouquíssimos fisioterapeutas, pouquíssimos educadores físicos empenhados em estudar o tecido facial com foco no treinamento, né, na performance dele, né, no ponto de vista da reabilitação. Né, não, o fisioterapeuta, em nível internacional, ele cada vez menos trabalha a terapia manual. Né? Então, nós temos uma oportunidade de ouro aqui no Brasil. A nossa formação, a nossa legislação, ela permite isso, permite que, no caso, estou falando dos fisioterapeutas, que eles trabalhem com técnicas manuais, né? Que eles usem e abusem das técnicas manuais, né? E, da mesma forma, os educadores físicos. Né? A gente tem, basicamente, 2 ou 3 profissionais em nível internacionais hoje que aprofundam no treinamento da face, e eu acho que é o momento agora da gente focar. A gente sabe trabalhar muito tecido muscular, a gente sabe trabalhar muito a questão da coordenação, apesar que o tecido facial ele está trazendo novas visões em cima da parte de inervação, em cima da parte de controle neuromuscular, né? E a gente tem também muitas técnicas e nós somos muito efetivos no tratamento baseado aí na parte cardiorrespiratória. Então, a hora agora é de focar nos tecidos faciais e a gente tentar utilizar, melhorando a sua capacidade, melhorando o seu funcionamento, entendendo melhor o seu funcionamento, para que a gente consiga, em cima de algumas lesões, como, por exemplo, tendinopatias, que são extremamente desafiosas de se tratar, né? Quem sabe a gente não consiga, né, melhorando a capacidade do tecido facial, melhorar essa transmissão de energia e, consequentemente, ter menos lesões. Vou ficando por aqui, pessoal. Gostaria de agradecer, né, a todos vocês que estão assistindo aí, né, que acreditaram nesse projeto, né, que vieram buscar mais informações, estão aqui o dia inteiro buscando mais informações em cima desse tecido maravilhoso. Queria agradecer demais aí, Léo, Fabi, que acreditaram aí, que em menos de uma semana, né, viabilizaram esse evento com grandes pesquisadores. Né? Deixo aí a sementinha plantada. Acho que o intuito desse evento foi plantar uma sementinha, não trazer respostas, porque a gente ainda não tem essas respostas. Se alguém estiver trazendo respostas definitivas em relação a fáscias para vocês, né, desconfiem disso. Né? Nós estamos no momento de entender o funcionamento desse tecido e eu acho que quanto mais gente estiver empenhada nisso, quanto mais eventos de qualidade científica a gente tiver, mais a gente vai conseguir chegar nesses objetivos. Tá? Então, eu queria desejar uma boa noite. Quero passar agora,
acho que a palavra aí para o Léo, né, para a gente ir encerrando. Tá aí as minhas redes sociais, podem baixar lá o PDF, qualquer pergunta, qualquer artigo que vocês queiram, né, a gente vai deixar disponível aí, mas é só me chamar lá, ok? Boa noite aí e muito obrigado.